Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, eu estou por aqui para gravar mais um vídeo da série Refutando Argumentos de Seita, as quais têm levantado aí alguns pontos desmerecendo a divindade de Jesus. E desta vez, por exemplo, com base em Mateus 24:36 e Marcos 13, da qual aparece que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Com base nisso, eles dizem que Jesus não é Deus porque não sabe o dia de sua vinda. E a gente vai estar aí falando desses versículos, ok? E se você tiver dúvida, pode mandar sua pergunta. Bom, vamos lá. Jesus é Deus e também onisciente. Agora, por que diz que ele não sabia o dia de sua vinda? Aqui, ele está falando no contexto da sua humanidade. Como homem, Jesus sofreu limitações. Como homem, Jesus, ele, digamos assim, vivia na dependência do Pai, ok? E nesse sentido, Jesus desconhecia alguns aspectos. Por isso ele perguntava quem me tocou. Por isso, muitas das vezes nós vemos nas Escrituras a Bíblia descrevê-lo ali enquanto na sua vida terrena, de uma maneira, digamos assim, com certos desconhecimentos. Mas após Jesus ressuscitar glorificado, ele reassumiu a sua glória no céu. Por que eu digo isso? Porque lá em João 17,5 está escrito que ele orou ao Pai dizendo: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus já tinha uma glória com o Pai antes que o mundo existisse. E nesse sentido, quando Jesus ressuscita e sobe num corpo glorificado, agora ele reassume novamente essa glória exaltada aos céus, ok? E nesse sentido, agora, digamos que Jesus ele sabe todas as coisas, porque ele está, digamos assim, que em uma outra esfera. Ele já não está mais naquelas limitações que ele sofria quando na Terra, porque Jesus tem uma dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina. Jesus não é metade homem e metade Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Então, nesse aspecto, por exemplo, ele sobe aos céus e agora ele reassumiu novamente aquela glória que ele tinha. E nesse sentido, por exemplo, Jesus conhece todas as coisas. É por isso que lá no capítulo 21 de João, versículo 17, vai aparecer, por exemplo, ali o apóstolo Pedro falando para Jesus: tu sabes todas as coisas. Então, esse é o sentido de quem Cristo é. Ele sabe de fato todas as coisas. E lá no capítulo de número 2 de Colossenses, versículo de número 3, a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, em Cristo, está escondido todos os tesouros do conhecimento. Isto é, Jesus é onisciente, porque ele tem todos os tesouros do conhecimento, da ciência. Então Jesus ele sabe de fato todas as coisas e ao reassumir aos céus, ele reassume novamente aquela posição. Então ali ele dá uma resposta para os discípulos como homem. Como homem ele não sabia o dia da sua vinda e também não fazia sentido Jesus dar um tempo exato que ele iria voltar. Se você for lá para Atos 1, versículo de número 7, quando ali eles perguntam: restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele diz: olha, não vos compete saber os tempos e as estações. Isto é, Jesus agora já não diz que ele não sabe. Jesus diz que não compete a eles saber. O que ali Jesus está querendo fazer em Mateus 24 é que Jesus não quer que nós saibamos o dia da sua vinda. Não da vontade de Deus nos dar, digamos assim, o tempo exato da sua vinda e sim sinais, que é o que acontece em Mateus 24, para que nós estejamos em alerta e vigilância. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 2, versos 23, ali a Bíblia, por exemplo, o próprio Jesus testificando dele mesmo, ele diz assim: ó, eu sou aquele que sonda as mentes e corações. Observa, por exemplo, que Jesus ele sonda, ou seja, ele conhece o pensamento do homem, ele sabe o que passa na nossa cabeça, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe todas as coisas. Então, se Jesus sonda a mente e coração, isso mostra que ele é onisciente, como disse Pedro, ele sabe todas as coisas. Se nós formos para 1 Reis, capítulo 8, versículo 39, ali na oração de Salomão, ele diz, por exemplo, que só Deus sabe o que passa, o pensamento do coração do homem. Só tu conheces o coração do homem. Então, se só Deus conhece o coração do homem e Jesus sonda a mente e coração, isso implica em dizer que Jesus é Deus pleno, ok? Se nós formos para a Bíblia, a questão de alguém, por exemplo, de haver uma fala como essa, dentro da Bíblia, de Jesus dizer que desconhece o tempo da sua vinda, isso num contexto humano, não desmerece a sua divindade, porque se fosse assim,
até o Pai, por exemplo, não seria onisciente. Por quê? Porque nós temos na Bíblia certas descrições onde, por exemplo, ali aparece Deus falando num sentido de desconhecimento. Por exemplo, se você for para o capítulo 3 de Gênesis, versos 8 e 9, ali Deus vem até o jardim e pergunta para Adão, onde estás? Então veja, por exemplo, que essa pergunta, né, onde estás, ali tem uma implicação de que às vezes dá uma impressão de ele pergunta porque não sabe, mas é claro que o sentido ali é outro. Mas o que eu estou dizendo é que o fato de alguém falar, de Jesus falar com um certo desconhecimento, não quer dizer que ele não seja onisciente. Da mesma forma, Deus falar de uma forma ali em tom de desconhecimento, não quer dizer que ele não seja onisciente. Por exemplo, em Reis, em Gênesis 18, 21, lá no contexto ali do Sodoma e Gomorra, ele diz assim, olha, eu vou descer até lá para ver se o clamor que sobe até mim é de fato desta maneira. Então veja, por exemplo, eu vou descer para ver, para confirmar. Como assim descer para confirmar, descer para ver? É claro que aí tem um contexto também para explicar isso aí. Eu posso gravar um vídeo depois sobre isso. Mas se você lê de forma literal, a impressão que vamos ter é que ali o sentido parece que há um desconhecimento, mas Deus ele é onisciente, porque a Bíblia diz lá em Isaías 46:10, por exemplo, que ele anuncia o fim desde o princípio. Então Deus é onisciente, a Bíblia vai aí intensificar a onisciência de Deus, dizendo, por exemplo, que ninguém se esconde dos olhos dele, ninguém se esconde da presença dele, para onde nós for, lá ele vai estar. Então Deus é onisciente, ele vê todas as coisas. Agora, se o fato de, por exemplo, de falar em tom de desconhecimento significa que Deus não é onisciente, então, que Jesus não é onisciente, então também o Pai não é onisciente. Olha o problema que nós vamos ter, ok? Então, até as seitas acreditam, de certa forma, na onisciência de Deus, ok? Então, veja, por exemplo, que a Bíblia não se interpreta dessa forma. Então, ali, quando Jesus diz que ele não sabe o dia da sua vinda, não é dizendo que ele não sabe exatamente o dia, falando no contexto da sua humanidade, que dentro da sua humanidade ele sofria certas limitações e eles não queriam de fato que o homem soubesse o dia que ele iria voltar. E sim, ele deu sinais para que nós identifique esse momento, para que nós identifique essa época, essa era, ok? E estejamos alerta. Então Jesus é onisciente e Mateus 24:36 não desmerece, não desconstrói a onisciência de Cristo em hipótese alguma. Se você tiver alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, você pode estar enviando aí a sua pergunta que nós estaremos prontos para responder. Que Deus te abençoe.